Oi, gente, aqui é a Angela Goldstein do podcast História com Fritas e hoje, dia 9 de novembro, eu tô aqui para conversar com vocês sobre o Dia Nacional da Luta contra o Fascismo e o Antissemitismo. E por que esse dia 9 de novembro é o dia escolhido por essa luta? Porque no dia 9 de novembro de 1938, durante o regime nazista na Alemanha, a Sturmabteilung e a Schutzstaffel, que eram forças paramilitares, saíram detonando sinagogas, estabelecimentos comerciais que pertenciam a judeus e prédios que pertenciam a judeus onde judeus moravam. E por que essa noite ficou conhecida como a Noite dos Cristais, ou a Kristallnacht? Por causa de todos os cacos de vidro que estavam nas ruas no dia seguinte, na manhã seguinte, após essa destruição. Nessa noite foram destruídas cerca de 267 sinagogas e 7 mil estabelecimentos comerciais que pertenciam a judeus. E como sabiam que esses estabelecimentos comerciais eram pertencentes a judeus? Que os comerciantes, os donos eram judeus? Porque um tempo antes foi instituído o Judenboycott, quando foram coladas aquelas estrelas de Davi amarelas ou foram marcadas as lojas como estabelecimentos pertencentes a judeus. Muito parecido com o que tem acontecido atualmente, ou com o que estão querendo fazer atualmente no estado de Santa Catarina, em que algumas pessoas sugeriram que estabelecimentos comerciais pertencentes a petistas deveriam ser carimbados com uma estrela vermelha na frente para que eles pudessem ser boicotados. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Né? Esse tipo de coisa leva a algo como o que aconteceu na Kristallnacht 84 anos atrás. Nessa noite também, 30 mil homens judeus foram presos e depois encaminhados a campos de concentração. E a polícia institucional alemã, né, não esses grupos paramilitares como a Schutzstaffel e a Sturmabteilung, a polícia simplesmente assistiu isso acontecer. E dizem que não houve nenhum outro evento que foi tão denunciado durante o momento em que ele ocorria quanto a Kristallnacht. Então, por isso é importante a gente se lembrar desse dia, do que aconteceu, de como as coisas escalam, de como elas chegam no que elas chegaram. A gente sempre fala muito dos horrores do Holocausto e do que aconteceu nos campos de concentração e de como essas pessoas foram tratadas e depois de como elas estavam quando os campos foram liberados. Mas a gente talvez não tenha falado tanto de como as coisas chegam nesse ponto. Elas não acontecem assim do dia para a noite, né? Elas têm eventos antes que levam a essas consequências. E isso foi o que aconteceu na Noite dos Cristais, em 9 de novembro de 1938. Então é importante a gente perceber coisas semelhantes que vêm acontecendo para que a gente não chegue em nenhum dos outros pontos depois disso, né? Então hoje à noite tem uma campanha chamada Let There Be Light, que a ideia é que cada pessoa que se solidarize com a questão do antissemitismo e que combata o fascismo, acenda uma luz em casa, uma luz a mais, né? Uma vela, uma luminária, uma lâmpada que você tenha para demonstrar a sua solidariedade em relação ao antissemitismo e o seu combate ao fascismo. É simbólico, é uma coisa pequena, mas é uma coisa bonita de ser feita e ela pode ser compartilhada nas redes sociais com a hashtag Let There Be Light. É uma coisa que pode ser feita da mesma maneira que esse vídeo também pode ser compartilhado para que mais pessoas saibam o que aconteceu e por que isso é lembrado nessa data. Porque o Dia Internacional da Luta contra o Fascismo e o Antissemitismo acontece no dia 9 de novembro, tá bom? Obrigada, até mais.